Seja muito bem-vindo ao canal do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu sou Israel e integro o grupo de palestrantes do CELE e peço a permissão para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema: a fé como caminho para a transformação. Este tema, qualquer tema relacionado à fé, é bastante amplo e podemos analisá-lo por diversas perspectivas. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre este tema à luz do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós abrirmos lá o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio título do capítulo 2 traz: Meu reino não é deste mundo. Permitam, inclusive, que eu leia a primeira passagem que está no Evangelho, que nos traz justamente uma passagem de João que coloca a seguinte história. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos então lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Então o capítulo dá sequência com o título A Vida Futura. A vida futura. É a partir daí que eu quero iniciar juntamente com vocês a reflexão deste ensinamento do nosso Mestre Jesus. Dentro do Espiritismo, nos foi revelado pelas diversas obras básicas, por meio da comunicação dos espíritos, o conhecimento da existência do mundo espiritual. E que nós estamos passando por um processo de evolução. Esse processo de evolução espiritual resulta em inúmeras, dezenas, infinitas reencarnações. E a cada reencarnação, nós vamos aprendendo, evoluindo, desenvolvendo tanto o nosso lado intelectual quanto o nosso lado moral. Mas qual é o propósito desse processo evolutivo que nós passamos nessas diversas reencarnações? Este processo nos gera uma evolução espiritual onde a cada momento nós vamos nos desligando cada vez mais da matéria e nos ligando muito mais a este mundo espiritual. Neste processo, nós passamos a compreender que a vida futura nós teremos como viver em um mundo sem sofrimentos, os mundos celestiais, nos aproximando a cada momento mais de Deus. Então, quando Jesus diz: O meu reino não é deste mundo, ele faz referência a esta vida futura que todos nós vamos chegar, todos nós vamos alcançar. Aí entra o nosso ato de fé, o nosso ato de acreditar em todo este plano, em todo este processo. O Espiritismo, por meio do conhecimento e da razão, nos seus ensinamentos dessas diversas encarnações que eu acabei de mencionar, nos explica como é este processo. Entra aí algo que talvez vocês já tenham escutado, que é a fé
raciocinada que tanto falamos dentro do Espiritismo. Esta fé raciocinada, por ser raciocinada, não deixa de ser fé. Na época de Jesus, as pessoas acreditavam, a fé que elas possuíam era que suas atitudes iriam gerar benefícios imediatos. Então ela teria uma boa colheita, ela venceria os seus conflitos entre eles ou mesmo entre nações, mas era algo imediato. Então, o que pode acontecer muitas vezes, onde a gente tem essa ligação muito forte com o imediatismo, com algo material. Dependendo dos meus erros, das coisas que acontecem comigo, o que adianta eu mudar a minha atitude? Eu já estou condenado, eu já estou sofrendo. Será que este meu sofrimento é um resultado por eu ter sido mal? Não ter agido como deveria? Não adianta mais eu agir. Quando a gente está ligado à matéria, podemos pensar muitas vezes desta forma. Mas quando o Mestre Jesus nos ensinou, meu reino não é deste mundo, e passa a nos dar a compreensão de uma vida futura, e nós entendemos por meio do Espiritismo que isto é um processo de evolução, um processo de aprendizado, que nós muitas vezes temos que passar por essas situações, esses obstáculos, e que isto é um momento tão pequeno diante da eternidade da vida espiritual. Não que a gente não vá sofrer, não que não vamos sentir a dor, mas passamos a ter, com a fé na vida futura e a compreensão que isto faz parte de um processo de aprendizado e que ele, na realidade, é um momento muito curto diante de toda a nossa existência, diante de toda a nossa jornada, a esperança e a consolação que nós atingiremos, todos nós, esta vida futura, este reino que seria de fato o reino que Cristo fez referência nos mundos espirituais. Quando passamos a ter esta compreensão e a fé nesta vida futura e a fé que nós vamos vencer, vamos conseguir nos modificar, fé que vamos conseguir nos modificar, passamos a trabalhar neste processo, passamos a seguir um caminho, não obtendo ou não querendo de forma imediata obter os ganhos e os bens neste mundo que ele é passageiro, mas numa vida futura. Sabemos que isso é apenas uma escola. Escola, muitas vezes, é uma boa analogia para entender como funciona a fé como um caminho para a transformação, como funcionaria uma vida futura, o que é a vida futura. Quando vamos à escola, na escola temos momentos alegres, outros já nem tão alegres, alguns tristes, mas estamos lá para estudar, aprender. Nos são aplicadas provas, testes. Gostamos de algumas matérias, nos damos melhor em algumas matérias, temos facilidades em algumas matérias, em outras temos dificuldades. Às vezes repetimos de ano ou não, às vezes pegamos recuperação, às vezes temos dificuldade de relação com um colega, até mesmo com um professor. Mas quem no futuro já não olhou para trás também e pensou, olha só, aquele professor eu não compreendia bem. Hoje eu sei o quanto ele me ensinou. Na época foi difícil, mas hoje eu reconheço aquele aprendizado. E na escola
nós nunca retrocedemos. Podemos até ter que repetir de ano, podemos até ter que repetir uma prova, uma recuperação, mas nunca retornamos a um ano anterior. Nós temos uma vida na escola, mas ela não representa o verdadeiro mundo. Fora da escola tem uma outra vida. Quando concluímos uma etapa, iniciamos outra. Quando concluímos todos os ciclos escolares, paramos de trabalhar? Não. Continuamos trabalhando. Podemos pensar neste nosso mundo também como uma escola. Não é o nosso verdadeiro mundo, mas a escola em que estamos participando, aprendendo, tropeçando, caindo, levantando. Mas com a fé que vamos vencer cada etapa. Com a compreensão que isso faz parte de um processo evolutivo, de aprendizado, de desenvolvimento moral e intelectual, nós temos não apenas a força, como um incentivo e a justificativa, por que não dizer, de realizarmos em nós mesmos a transformação. Por fim, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou, entre tantos ensinamentos, o nosso Mestre que serve como guia e modelo. Essa transformação, ela se inicia com atitudes simples, com um grande ensinamento do Mestre. Amai aos outros como a si próprio. O Mestre também nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Então iniciamos com atitudes simples, incentivados pela fé na vida futura, a nossa própria transformação. Isso não significa que nós não vamos desejar os bens materiais fruto do nosso trabalho. Eles também são importantes e auxiliam o nosso progresso. Mas com a fé como um caminho para a transformação, conhecendo a vida futura, tendo a fé que nós atingiremos este espaço, este processo evolutivo, deixamos de colocar as questões materiais em primeiro lugar. Vamos sim, claro, usufruir. Estamos aqui no mundo material. Não há problema. Mas vamos dar mais importância ao nosso coração, ao amor para com os outros. E sabendo que neste processo evolutivo nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós fazemos parte de uma comunidade espiritual. E a nossa responsabilidade é para com nós mesmos, mas também para com o processo evolutivo de todos os espíritos que nos rodeiam. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para refletirmos juntos no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por estarem assistindo aqui ao canal e nos encontramos num próximo momento. Que assim seja.